Graças e paz, amada igreja. Quero orar mais um pouquinho por esse tempo. Eu acho que nós já recebemos a nossa porção santa até agora, mas eu creio que Deus tem muito mais, amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo bom, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na sua casa, Pai, recebendo da sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos estar em comunhão, Pai. Grande é o Senhor e a sua bondade dura para sempre, Pai. Grandes são os seus propósitos, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Grandes são, Senhor, a sua palavra no coração de cada um que está aqui, Pai. E nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Todo pensamento contrário, Pai. Toda a mente que está presa, Pai. Que seja liberta agora em nome de Jesus, Pai. Que abra o seu coração, Pai, para que a gente possa receber, Pai, a palavra de Deus, Pai. Eu abro hoje, Senhor, o meu coração, Pai. Eu quero receber, Senhor, a sua palavra, Pai. Eu quero entender, Senhor, mais de Ti, Pai. Eu quero entender, Senhor, o seu mover, Pai, dentro do reino de Deus, Pai. Porque só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna, Senhor. Também oramos por Israel, Pai. O Senhor é o guarda de Israel, Pai. Essa nação é santa, Senhor. Essa nação é Tua, Senhor. O Senhor é o guarda de Israel. Amém. Glória a Deus. Estou com o meu pastor Rideu lá, ele se escondeu ali. Faz meses que a gente não vê ele, mas eu sou fruto deles e eu sempre estou orando e lembro deles. Pastor Rideu e a Kelly. Para quem não conhece os novos na igreja, eles são pastores de Vitimarçu, do Purunã, de Campo Largo, de Balsa Nova. E ele foi o homem que eu olhei para ele e disse, as primeiras palavras que eu ouvi de Deus foi assim: procure alguém crente na igreja e siga. E o cara mais crente que eu conhecia era ele. E eu falei: Deus, eu quero ser como esse cara. E eu entendi que eu vendo ele servir, o ato dele servir trouxe salvação na minha vida. Se eu fosse falar de pessoas aqui, eu ia falar de muitas pessoas que estão aqui, que o ato de servir serviram de salvação para a minha vida. E essa é uma marca do reino, servir. E quando a gente serve, começa a marcar as pessoas. Então eu fui discipulado por ele, fui ensinado por ele. Tudo que eu falar aqui eu aprendi com ele. Se vocês tiverem dúvida, pergunta para ele, amém? E eu entendi que toda vez que nós pregamos, toda vez que eu estou no grupo familiar, toda vez que nós estamos num retiro, é a última chance que eu tenho. Eu venho para cá agora pensando, é a última chance que eu tenho para apresentar o Evangelho de Deus. É nesse fogo, é nessa marca que eu me levanto todos os dias. Hoje é a última chance que eu tenho de falar do reino de Deus para alguém. E por isso que eu digo para você, Larissa e Felipe, quando vocês pregarem o Evangelho, quem ouvir vai ser salvo por eles. Amém? Glória a Deus. Amados, estamos falando do reino de Deus. O pastor Arnold tem nos abençoado com grandes palavras do reino de Deus. E diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amados, a Bíblia fala de 3 tipos de reino: um reino estabelecido na terra, um reino perdido na terra e um reino restaurado na terra. João 6,38 diz assim, que ele fala assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É a vontade que todos que ouçam a minha palavra se salve. Então as demais coisas virão, amados. Todas as demais coisas que às vezes nos preocupam virão, como uma qualidade de vida financeira melhor, tudo isso virá. Mas Jesus não desceu aqui por isso. Jesus desceu na terra para escrever o seu nome no livro da vida. Jesus não desceu aqui para te dar chave de carro ou casa na praia. Ele desceu aqui para mostrar para você que havia um reino melhor, que havia restauração para a sua vida. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho diz a respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém? As marcas de Paulo, amados, se você estuda as marcas de Paulo, ele vai ensinar que nós fomos gerados em Deus. Eu fui gerado em Deus. Você foi gerado em Deus.
Não há vida para mim longe de Deus. Não há vida para vocês longe de Deus. Se você está pedindo vida da casa, você não pode buscar lá fora. Se você está pedindo a vida no seu relacionamento, você não pode buscar lá fora. Se você está pedindo vida para a sua família, você não pode buscar lá fora. Eu preciso estar nele, para que a vida dele esteja em mim. Amém? Fomos gerados em Deus, e não haverá vida para vocês lá fora. Não haverá, amém? Então estamos sendo chamados, Paulo está nos chamando ao poder da palavra, que a nossa relação com Deus se baseia na fé. E a fé, amados, é conhecer a Deus através da sua palavra. Fé é conhecer a Deus através da sua palavra. E fé é conhecer a si mesmo, pelo que Deus disse através da sua palavra. Amém? Foi assim com Abraão. Abraão conheceu a Deus e a promessa, ouvindo e acreditando na palavra de Deus. Então, nossa relação com Deus não é através de amuletos. Nossa relação com Deus não é através de objetos. Nossa relação com Deus não é através de nenhuma entidade. Se você perguntar hoje para um budista qual é a sua fé, ele vai falar de Buda. Se você perguntar hoje para um kardecista qual é a sua fé, ele vai falar do estudo e o ensino de Allan Kardec. Se você perguntar hoje para um umbandista qual é a sua fé, ele vai falar das suas entidades. Mas se você perguntar para mim, se perguntarem para você como um cristão qual é a sua fé, eu vou dizer: a minha fé é um túmulo vazio. A minha fé é um túmulo vazio. E tudo que temos para mostrar é isso, um túmulo vazio. Quando eu pergunto para mim, fala-me da sua fé, túmulo vazio. Fala-me da sua esperança, túmulo vazio. Fala-me da sua força, túmulo vazio. Túmulo vazio é o que nos faz ser igreja. Túmulo vazio é o que nos dá sentido de estarmos aqui. Só faz sentido nós estarmos aqui, só faz sentido você ter acordado cedo e vir aqui, porque há um túmulo vazio. Amém? E só vale a pena estar aqui porque Jesus morreu. Só vale a pena estar aqui porque Jesus ressuscitou. Só vale a pena estar aqui porque Jesus liberou poder sobre a igreja. Jesus libera poder sobre você, que chama-se o poder da ressurreição de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, para transformar, para restaurar toda a casa e toda a família. Se tirar de nós o poder da morte de Jesus, se tirar de nós o poder da ressurreição de Jesus, se tirar de nós o poder sobrenatural da ressurreição de Jesus na igreja, perdemos toda a nossa identidade, perdemos o nosso sentido de ser igreja e não passamos de uma religião qualquer, entende? Se não acreditamos na ressurreição de Jesus, não passamos de uma religião qualquer. Amém? A ressurreição de Jesus é o nosso maior firme fundamento. A ressurreição de Jesus é o nosso ponto de referência para o milagre de Deus, para o dunamis de Deus. A ressurreição de Jesus. É no poder da ressurreição de Jesus que a igreja nasceu. Este é o poder que flui através da sua vida. Creia nisso. Esse poder flui através da sua vida. É para isso que você foi chamado, para fluir a ressurreição de Jesus através da sua vida e da sua família. Amém? Olhamos para a Bíblia e descobrimos que o reino de Deus é um reino de poder. Fale, reino de poder. Reino de poder. É um reino de manifestações sobrenaturais. Mas há uma pequena diferença, eu vou explicar, e fica ligado que eu posso falar por parábolas, então fica ligado, senão não vai pegar. Se não tiver Bíblia também não vai pegar, amém? Eu posso falar por parábola, fica ligado, que daí eu não vou explicar, o Espírito Santo vai explicar depois. O reino de Deus não é a igreja, e a igreja não é o reino de Deus, são coisas diferentes. Quando Jesus ensinava, ele falou por centenas de vezes sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Poucas vezes ele falou sobre a igreja, pouquíssimas vezes ele falou sobre a igreja. E quando ele fala para Pedro, ele diz, ele promete que iria edificar a igreja e nos daria as chaves dos céus. Amém? Então ele vem
proclamando em Mateus, que venha o teu reino. Em Marcos, o reino de Deus está próximo. Em Lucas, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. Amém? Então, por que essa diferença? A igreja não é o reino, então o que é a igreja? A igreja, amados, é a embaixada do reino. A embaixada do reino. Quando você sai para fora do país, a gente tem parentes fora do país. Digamos que você esteja na Alemanha e você tiver alguma dificuldade, estiver em perigo, você corre para a embaixada do Brasil. Lá você vai estar seguro. E a igreja é como isso, a igreja é a embaixada do reino. A única diferença é que você não corre aqui para pedir socorro. Você corre aqui para fazer parte dessa embaixada, para fazer parte dessa igreja. Essa é a diferença. Então a igreja é a voz profética de Deus na terra. A igreja é o agente que manifesta o reino. A igreja é a coluna da verdade. Mas tem muita gente dentro da igreja que não tem manifestação de reino. Muitos de nós não têm manifestação de reino. Porque não é só estar aqui, não é só estar nesse ambiente. É necessário nascer de novo, como Jesus fala em João 3,3 para Nicodemos. Se você olhar a biografia de Nicodemos, ele era um homem bom, ele era um homem agradável a Deus. E mesmo assim, Deus chega para Nicodemos e fala, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Porque quando nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Aqui está falando da água como palavra, porque é a palavra que forma, é a palavra que transforma o reino, é a palavra que modela o reino. É por isso que nós temos aprendido tanto nessa igreja sobre a palavra, porque é a palavra de Deus que forma o reino de Deus na sua vida. Ser reformado pela palavra, a palavra de Deus em nós, é que dá a forma de reino, entende? Isso significa que nós não fomos batizados apenas com água. Você não foi batizado apenas com água. Você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Foi o próprio Jesus que disse, eu não batizo vocês apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Fogo que purifica, fogo que restaura, fogo que transforma e renova. Amém? Essa é a igreja, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Jesus. A igreja são homens e mulheres que nascem de novo, cheios do Espírito Santo, que manifestam a pessoa de Cristo. E quando isso acontece, o reino de Deus está. É tão gostoso você entrar num ambiente em que você perceba que Deus está. Eu sempre orei, Senhor, se ficar 5 minutos comigo, tem que saber que eu sou um cristão. Se entrar na minha casa, tem que sentir a presença de Deus, entende? Eu não aceito mais que isso. Eu não aceito participar da vida de pessoas, trabalhar com pessoas e elas não saberem a quem eu pertenço, e elas não saberem a quem elas pertencem. Por isso que eu já vou dizendo, a paz do Senhor. Até os macumbeiros dão paz do Senhor para mim. Paz do Senhor, irmão. Se não voltar a paz, não foi assim que Jesus ensinou? Quando chegar numa casa, cumprimento com a paz do Senhor. Se não voltar, limpe os pés e vá embora. Entende? E quando eu sei que volta a paz do Senhor, eu sei que ali tem um reino de Deus. Eu sempre orei sobre a minha casa, que quando entrarem dentro da minha casa, quando entrarem dentro da igreja, a gente tem visto testemunhos maravilhosos, que as pessoas têm vindo aqui e visto, cara, o que é isso aqui? Isso aqui é o reino de Deus. Amém? Então, quando o reino de Deus não está, amados, quando o reino de Deus não está, eu já vivi isso, o reino de Deus não estar em mim. Porque eu não consigo viver esta presença de reino em minha vida. Quando o reino de Deus não está, e por que eu não consigo viver esta presença de reino em minha vida? O Salmo 24:1 diz assim, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas nem todos têm esta consciência de que pertencem a Deus. Toda a terra pertence a Deus. Todo homem nascido na terra pertence a Deus. Toda mulher nascida na terra pertence a Deus. Toda criança nascida na terra pertence a Deus. Mesmo que ainda não reconheça. E a glória de Deus, amados, ela só se manifesta onde ela é reconhecida. Se você tem buscado a glória de Deus, ela só vai se manifestar onde ela é reconhecida. O Espírito Santo não vem a um coração que não deseja. O Espírito Santo não vem a um coração que não o deseja. O Espírito Santo não habita num coração que não deseja ser habitado por Ele. Ele não vai forçar. Intimidade forçada é crime.
Ele nunca vai forçar. Ele precisa do seu coração entregue para Ele. Ele não vai forçar essa intimidade. Eu preciso estar nele para que a vida dele esteja em mim. Grave isso. Eu preciso estar nele para que a vida dele esteja em mim. Amém? E se isso não acontece, é porque o pecado ganhou força sobre mim. É porque o pecado tem domínio sobre a minha vida. E o reino de Deus não está. Eu já vivi anos da minha vida onde o reino de Deus não estava. Onde eu não tinha forças para lutar. Onde Jesus não estava. Ele queria estar, mas o meu coração fechou. Meu coração não estava. E Ele não forçou a entrada. Entende isso? Ele precisou do meu coração. Mãos limpas e coração puro. É isso que Ele busca. E por que eu peco? Por que eu peco? Por que você peca? A gente vê a história desse reino estabelecido na terra. Em Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia face sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Desde ali já fala-se do Espírito Santo ajudando na formação do reino de Deus. E fala de um reino perdido quando Adão e Eva perdem a presença de Deus no Éden. E a consequência foi que seus filhos nasceram longe da presença de Deus. Então vem Jesus restaurando esse reino, restaurando esse reino inabalável. E Ele vem com o poder da sua morte, da sua crucificação. E restaura novamente e coloca o seu reino dentro do seu coração, novamente. E sobe aos céus e diz: abram-se ó portais, eu sou o Rei da glória. Eu sou o Rei de todas as nações. Amém? Esse é Jesus. Então o pecado, amados, em minha vida eu percebi isso. O pecado me fez promessas, como Adão e Eva. Porque eles saíram de lá, porque o diabo fez promessas e eles acreditaram. E o pecado faz promessas e eu acredito nelas. O pecado promete que vai ser melhor. O pecado promete que vai ser mais duradouro, vai ser mais doce, vai ser mais satisfatório. É por isso que a gente busca o pecado, porque a gente acha que vai ser bom, a gente acha que vai ser, que existem promessas nisso. E à medida que eu sou enganado por essas promessas, eu peco. Mas ninguém acorda de manhã: hoje eu vou pecar, amanhã eu vou acordar de manhã, eu vou pecar. Não, amados. É sutil. E eu acredito no pecado, eu começo a acreditar que vai ser bom, e quando eu vejo, eu já estou preso no pecado. Eu já estou sem forças. Então Paulo escreve aos Efésios, eu chamo a carta de Efésios do combate aos cristãos, de combate cristão. Efésios 6 fala do combate cristão. Então Paulo começa a dizer assim, fala sobre o mundo. Quando Paulo fala sobre o mundo, ele está falando de um mundo que não se submete ao governo de Jesus. Ele está falando sobre um mundo que não se submete ao domínio de Jesus, que não se submete ao reino de Jesus. E há um amor pelo mundo que torna a movimentação no reino de Deus impossível. Como eu estava falando do pastor Saulo, eu via ele se movimentando no reino de Deus. Eu falei: Deus, eu quero me movimentar no reino de Deus. Entende? Eu quero me movimentar nesse reino. Mas o pecado não deixava, amados. Na verdade, eu sou mais profeta, que o evangelista gosta de falar mais dele. Eu não consigo falar mais, eu estou focado em Jesus. Mas o Rideu está aqui, ele ficou 2 anos dentro de um quarto. Porque ele não podia ter amizade com nós. E as primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus falar, eu falei: Deus, qual que é desse japa? Qual que é desse piá? Ele não fala para mim que está com fome, porque ele só falava para mim: estou com fome. Vamos sair, piá, estou com fome. E ele ficou 2 anos trancado. Eu conheço ele desde os 6 anos de idade, amados. Eu sempre andei com ele. E nós chegávamos na casa dele, ele estava trancado, buscando o reino de Deus. Eu falei: Deus, qual que é? Qual que é desse japa, Deus? E Deus fala assim para mim: eu não procuro na igreja métodos melhores, layouts melhores. Eu procuro na igreja homens e mulheres melhores. Falei: Deus, eu quero esse reino para a minha vida. Entende? Entende quando Paulo está anunciando esse reino no mundo, né? Que não se submete a Deus, que é um amor pelo mundo que torna a movimentação do reino de Deus impossível, que faz um líder, um pai, uma mãe se tornarem mundano. O amor pelo mundo produz o abandono do ministério, que faz o ministério tão mundano que ele se torna inútil. Entende? Entende isso? Por que a gente é tão grato pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo caráter dos nossos pastores? Entende isso? Entende que às vezes você chega machucado aqui por pessoas que às vezes não serviram o reino de Deus, e às vezes por pessoas que não eram de Deus, não tinham chamado de Deus,
Porque Paulo falou para a gente imitar ele, e eu como pastor, eu peguei, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu quero imitar o Senhor. Os erros de 10 anos atrás eu não tenho na minha vida e não vou ter, porque eu entendi que as batalhas que eu venci e os demônios que eu tirei da minha casa, minhas filhas não vão ter mais que lutar contra eles. Amém? Então o amor pelo mundo produz o abandono do ministério, que faz o ministério tão mundano que ele se torna inútil. Quando o líder, um pai e mamãe se torna mundano, eles têm duas escolhas. Ou o líder deixa o ministério, ou o ministério se torna mundano, inútil. Ou o pai e a mãe abandonam a família, e todos nós temos uma referência dessa. Ou o pai ou a mãe abandona a família, ou cria seus filhos sem os valores de Cristo. Cria seus filhos sem os valores do reino. Então tudo que o diabo tem para oferecer é apenas um momento de tempo. Todos esses anos o que nós temos mais vistos, todos esses anos que a gente tem orado por pessoas, todos os retiros que a gente vai, todos os encontros que a gente vai, de homens, de mulheres, a gente tem visto isso. Homens e mulheres deixando as suas promessas, homens e mulheres deixando o seu ministério, homens e mulheres deixando o reino de Deus por causa de um momento de tempo. Satanás tem apenas um momento de tempo para a sua vida. É só um momento de tempo. Não perca o seu ministério por causa de um momento de tempo. Não perca seus filhos por causa de um momento de tempo. Não perca a presença de Deus por causa de um momento de tempo. É só isso que ele tem para oferecer, um momento de tempo. Temos visto isso, não temos, pastor Carlos? Nós estamos indo para o 6º, 7º ano, não lembro, de Encontro com Deus. E todo ano eu crio uma expectativa, eu sempre crio uma expectativa. Não é porque vou pregar aqui, eu criei uma expectativa. Eu venho para cá, eu criei uma expectativa. Estamos no estacionamento, varrendo as coisas, eu crio uma expectativa. Eu vou para o grupo familiar, crio uma expectativa. Glória a Deus que o Alex já está igual eu, assim, ele cria aquela expectativa que alguma coisa tem que acontecer. Não importa se estamos em 2, em 3, não importa se tem louvor ou não, vai acontecer. Amados, eu tenho muitos testemunhos de encontro com Deus. E há uns anos atrás, uma ministração, nós estávamos saindo para o almoço, acho que uns 3 anos, nós estávamos saindo para o almoço, aquela na chácara do Nazareno, uma chácara alta, um barranco, barro, chuva, e nós estávamos saindo ali encharcados da presença de Deus, e eu estava na fila do almoço, assim, aquela fila do almoço, e eu vi um menino gritando, e ele gritava, eu não entendia o que ele gritava, de repente ele veio assim ao meu encontro, assim, gritando assim, eu não consigo, ele não deixa eu ouvir, ele não deixa eu ouvir, ele não deixa eu ouvir, eu não consigo. E ele veio ao meu encontro assim, me abraçou por baixo assim, a gente caiu na grama, assim, ficamos 10 minutos, ele começava a chorar, eu não consigo perdoar, ele não deixa eu ouvir. E na hora eu falei, solta essa mente, Satanás. Ele queria perdoar o pai, amados. E ele estava no retiro junto com o pai dele. E o pai tinha outra família já. E ele não conseguia perdoar o pai. E a ministração foi tão forte. E ele veio de uma essência cristã. Ele conhecia a palavra queimando dele dentro de novo. Foi tão forte. E o diabo pegou aquela mente que não deixava ele perdoar o pai. Mas graças a Deus hoje ele está com nós. E é uma benção. Então todas as vezes a gente chega no domingo, eu vejo homens dizendo assim, eu não quero mais a cocaína, eu quero a Deus. Eu não quero mais viver uma vida de prostituição, eu quero a Deus. Eu não quero mais ser um adúltero, eu quero a Deus. Eu não quero mais viver longe de Deus. Eu não quero mais o alcoolismo na minha vida, eu quero é Deus. Mais de 100 homens esse ano nós tivemos, né? E o ano que vem eu já estou orando e crio uma expectativa. Eu crio uma expectativa que o reino de Deus vai fazer. E Ele vai fazer. Então há um amor por este presente século que ignora Deus, nega Deus, rebaixa Deus, que é irreconciliável com o ministério de expor o mundo. Nós temos o ministério de expor o mundo. E esse é o ministério de expor o mundo. Eu ganhei com o Natan, como é o nome do filme, amor? Som da Liberdade. Eu ganhei com o Natan a pré-estéreo do filme. E quando eu vi lá, estava cheio de cristão católico. Tinha algumas autoridades do governo, algumas pessoas da área da Secretaria das Crianças, que era um filme para as crianças. E eu falei, eu vou lá, porque o nosso ministério, a igreja foi e a igreja comprou. Porque o nosso ministério é denunciar o mundo. Esse é o ministério. Só que se você se torna mundano, você não consegue denunciar o mundo. E muitas vezes você faz parte dele. Então não podemos negar o ministério de testemunhar ao mundo, negar o ministério de resgatar pessoas do mundo. Não há como se mover no reino se eu amar tanto o mundo ao ponto de eu me parecer com ele. Billy Graham dizia isso. Billy Graham ensinava. O grande Billy Graham, o grande mestre. Ele falava assim,
Não é errado você ter amizades no mundo. O errado é quando você estiver com eles, não ser um cristão. Entende? Não é errado, nós temos amigos no mundo, eu tenho vários amigos no mundo, todos nós temos famílias no mundo. Mas o errado é a gente não ser cristão quando a gente está com eles. Entende isso? Amém? Então toda a palavra de Deus é um convite para que eu possa amá-lo. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus é um convite para você amá-lo. É um convite para que você busque Ele em toda a palavra. Toda vez que você lê a Bíblia, procure Jesus nela. Ele está em todos os versículos da Bíblia. Ele está em todos os livros, Ele está em todos os conteúdos. Jesus, por exemplo, era a arca de Noé, era a sarça ardente de Moisés. Jesus era a rede de Pedro. Ele sempre estava se manifestando, Ele sempre estava nos convidando a que a gente buscasse Ele em intimidade e em novidade de vida. Mas por que Deus deseja tanto o nosso amor? O salmista fala que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Oséias, devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Conhecer a Deus te dá a consciência em Deus. Prosseguir em conhecer é reconhecer a Deus. E reconhecer é querer fazer parte nele. Você está aqui porque você reconhece a igreja e você quer fazer parte do reino de Deus. Entende? Por que Deus deseja tanto então que a gente o ame? Olha a graça aí. Porque eu me torno parecido com aquilo que eu amo. Você se tornará parecido com aquilo que você ama. Você é parecido com aquilo que você ama. Você se veste como aquilo que você ama. Você busca os relacionamentos como aquilo que você ama. Você se move como aquilo que você ama. E Deus sabe disso. Se você amá-lo, você vai se mover como Ele. Amém? E lembre-se que cada vez mais pessoas abandonam a Cristo. E mais pessoas abandonam a igreja. E mais pessoas abandonam o ministério por amor ao mundo. O amor pelo mundo tira as forças de lutar contra o pecado. E só há uma maneira de vencer as promessas de prazer do pecado. Só há uma maneira de vencer as promessas de prazer do pecado. É com o poder de um prazer superior. É com o prazer de um poder ainda maior. E esse poder é Jesus. Este é o poder que faz com que o pecado perca sua força de convencimento em mim. Olhar para Jesus vai fazer eu perder as forças que o pecado tem sobre minha vida de me convencer. E quem Jesus usa para isso? Quem Jesus usa como um guardião do reino? Quem Jesus usa como um guardião da palavra, como um guardião da presença? Quem Jesus usa? O Espírito Santo. Você só é um cristão se você tiver o Espírito Santo. Experiências com o Espírito Santo. Quando o Felipe falou dos jovens, eu anseio por experiência com o Espírito Santo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós estamos nessa igreja aqui porque o pastor Arno teve uma experiência com o Espírito Santo. Entende? Quem é mais antigo sabe. E graças a Deus, minhas filhas nasceram tudo pentecostal. Barulho. Ontem eu estava orando e lendo e barulho. E eu não reclamo, porque eu sei que um dia esse barulho vai virar tudo em louvor e adoração a Deus. Vai virar em palavra. Amém? Porque o Arno um dia escolheu andar com o Espírito Santo. Quando Cristo me encontrou, quando Cristo te encontrou, Ele se tornou o Senhor da casa. O Espírito Santo veio garantir que a sua vida se torne. O Espírito Santo garante que a sua vida se torne apaixonado pela palavra. Garante que a palavra te leve à oração e a oração te leve em vitória. Amém? O Espírito Santo vai garantir que você seja apaixonado pela palavra e que a palavra te leve à oração e que a oração te leve em vitória. Vitória contra tudo aquilo que quer tirar a sua paz, a sua alegria e a sua esperança. Amém? Para muitos, amados, enganar pai era normal, enganar mãe era normal. Para muitos, ter uma vida fora do casamento era normal. Mentir, enganar, trair era normal. Quando Jesus nos encontrou,
Quando Jesus te encontrou, estávamos cheios de valores e negócios, de jeito para tudo. Quando Jesus me encontrou, eu estava cheio dos meus negócios, dos meus jeitos, dos meus valores para todos. E quando ele foi entrando, ele disse: eu vou limpar essa casa. Ele disse para você: eu vou limpar essa casa. Ele entrou dentro da sua casa e disse: eu vou limpar essa casa. Eu vou colocar nessa casa os meus valores. Eu vou colocar nessa casa os meus preceitos. Eu vou colocar nessa casa o meu jeito de ser. Eu vou colocar nessa casa o meu jeito de agir. E para garantir que toda limpeza que eu fiz na sua casa, que toda libertação que eu fiz na sua casa, que toda aliança que eu fiz na sua casa, eu libero o Espírito Santo para garantir que toda mudança que Jesus fez na sua casa permanecerá para sempre. Amém? Como não andar no reino de Deus com o Espírito Santo? Como não andar? 2007, mais de 2.000 jovens, quando eu tive um encontro com Deus. 2.000 jovens no centro cívico. 12 horas de adoração. Eu fui encontrar Jesus quase na 11ª hora. Eu tive uma experiência com Deus. E não tem como eu explicar para você uma experiência com Deus. Se você consegue explicar uma experiência com Deus, duvide dela. Não tem como explicar. Eu sei que algo moveu dentro de mim. Eu sei que minhas pernas não aguentaram mais. Eu sei que eu comecei a chorar. Eu sei que eu ouvi libertação. Eu sei que eu começava a pular, porque eu sabia que minhas pernas estavam acorrentadas. Não tem como explicar uma experiência com Deus. Se você trazer Deus para baixo, você iguala ele a você. Não tem como explicar. Eu creio na experiência de todos vocês com Deus, e vai ser inexplicável. Essa é a verdadeira experiência com Deus. Duvide de quem fala. Quem consegue dizer: Deus me deu essa experiência, duvide. Ele não tira a consciência, mas é algo inexplicável. É algo que te faz acordar de manhã e vir para a igreja todo dia. Aleluia. Então o Espírito Santo é o agente conector de todo o reino de Deus. E o Espírito Santo, ele nos conecta ao Pai. O Espírito Santo é o agente conector do reino de Deus, é Ele que nos conecta ao Pai. Agora eu pergunto para você: quando foi a última vez que você foi tocada pelo Espírito Santo? Quando foi a última vez que você não ficou incomodado ao ponto de você orar: Deus, eu preciso mais de Ti? Quando foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você chegou e louvou ao Senhor e teve essa experiência que algo tinha mudado dentro de você? Quando foi a última vez? Será que você lembra? Quando foi a última vez que você orou como Pedro: aqui estou, Pai, cheguei pela fé e não olharei mais para trás, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Quando que foi a última vez que você fez como uma mulher que ungiu os pés de Jesus com um vaso de alabastro? Quando foi a última vez que você correu no caminho na frente de Jesus e subiu no sicômoro como Zaqueu e disse, e para chamar a atenção de Jesus, e ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, você chamou a minha atenção e hoje eu entro na sua casa e trago salvação para a sua família. Quando foi a última vez que você orou como Paulo aos Gálatas 2:20, que ele dizia: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez? Eu não oro para que o primeiro amor volte, porque se eu vou orar pelo primeiro amor é porque eu deixei ele, eu nunca quero deixá-lo. Eu nunca orei por ninguém, eu nunca oro por ninguém para dar direção. Eu oro pelas pessoas para ter comunhão com Deus. As pessoas às vezes chegam para nós: pastor, me dá direção. Eu não sei a direção, eu sei que você tem que ter comunhão com Deus. Glória a Deus. E como eu sei que o Espírito Santo está ativo em mim, como eu sei que o Espírito Santo está ativo em minha vida, como eu sei que o Espírito Santo habita em mim, quando o Espírito Santo vem sobre você, o reino de Deus ganha sentido real para a sua vida. Quando o Espírito Santo veio pela sua vida, você começou a entender o reino de Deus. Quando o Espírito Santo está ativo em você, você consegue chegar a uma movimentação do reino de Deus e você sabe o seu lugar nele. Se o Espírito Santo está sobre você, você sabe o seu lugar no reino de Deus. Você não tem crise de identidade. E nós sabemos
o quanto é importante estar em Deus, quanto é importante estar em Jesus. Os propósitos de Deus começam a aparecer em minha vida. A pessoa de Jesus se torna real para mim. Não é algo distante, não é algo imaginário. A pessoa de Jesus não é algo distante para nós, Ele não é algo imaginário. Eu sinto a presença de Jesus em mim, eu percebo o poder do nome de Jesus em minha vida. E quando estamos em plena comunhão com o Espírito Santo, nós desenvolvemos uma fome, uma sede pela presença de Deus. Se o Espírito Santo está ativo em você, você desenvolve uma fome e uma presença na presença de Deus. Por isso que todos os dias, em algum momento do seu dia, você tem que levantar e buscar a Deus. Você tem que levantar e buscar o seu coração. Eu oro a Deus, Deus, hoje eu quero me tornar mais agradável a Deus. Por isso que a gente vai para a devocional, porque eu quero me tornar agradável com o Senhor. Eu quero que meus ouvidos ouçam o Senhor em todo o tempo. Irmãos, 1 hora, 2 horas de devocional é começo, irmão. Você tem que passar o reino inteiro, o dia inteiro militando com o reino, mesmo que você não possa falar. Mesmo que você está dentro da empresa, você não pode falar, mas você está repreendendo. O reino de Deus se manifesta aqui, o reino de Deus se manifesta nesse lugar, o reino de Deus se manifesta nessa casa. Amém? Então o reino de Deus é invisível e eterno, e Ele é permanente. O reino de Deus é invisível e eterno, e Ele é permanente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que a sua palavra é profecia para a minha vida, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Amém. Este poder, ainda que invisível, é capaz de impactar no nosso visível. O poder invisível de Deus é capaz de impactar o nosso visível, pela influência do reino que vem de cima. Dá para entender? O reino de Deus invisível é capaz de impactar na minha vida, que é o reino de Deus visível. Por isso Jesus ora o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É na terra que nós manifestamos o visível, que vem do invisível, do eterno que está no céu. Amém? E que esse impacto, esse reino dos céus invisível, que é esse impacto visível na terra. Esse mover é visível. Você sente a presença. E como você também sente alertas. Tem pessoas aqui que Deus tem chamado. Tem pessoas aqui que Deus está querendo resgatar. Tem pessoas aqui que nunca deveriam ter saído daqui. Tem pessoas aqui que Deus está clamando. Eu te chamei para uma obra maior. Eu te chamei para coisas maiores. Eu te chamei para algo maior. Eu te chamei para ficar dentro da minha casa para sempre. Tem pessoas que Deus está chamando aqui. Tem mulheres, homens, jovens que Deus está chamando aqui. Porque há um ministério em cada um de vocês. O reino de Deus está em cada um de vocês. E eu não quero ficar fora desse reino. Eu quero participar do reino de Deus. Amém? Então, o reino de Deus cria esse pacto dos céus visíveis aqui na terra. E qual é a principal marca do reino de Deus? Como nós sabemos que o reino de Deus está? Como eu sei que o reino de Deus está? Qual é a principal marca do reino de Deus? Como nós sabemos que o reino de Deus está? Está presente no lugar, está presente na casa, está presente na família. Jesus chega em Cafarnaum e começa a expulsar demônios. Jesus chega em Cafarnaum e começa a expulsar demônios. Ninguém expulsava demônios antes de Jesus. Ele chega e começa a expulsar demônios. Ele vai para Gadara e começa a expulsar demônios. Ele chega para o gadareno e liberta eles dos demônios. E chega para ele e fala: vai para sua casa. Primeiro ele expulsa os demônios e coloca o gadareno no seu lugar de legitimidade. Hoje você está no seu lugar de legitimidade. E você só está aqui porque você ouviu o Evangelho. Porque o Evangelho é a única forma que traz você de volta para casa. O Evangelho é a única forma que nós vamos conquistar o mundo. O Evangelho é a única forma que nós vamos conquistar os confins da terra. Então Jesus chega na vida do gadareno, e o gadareno quer seguir a Jesus. Jesus disse: não, vai para a sua casa, porque eu tenho uma obra para fazer dentro da sua casa. E existem pessoas aqui que Deus tem uma obra para fazer dentro da sua casa ainda. Deus vai começar a fazer essa obra, para que você faça obras ainda maiores, em nome de Jesus. Amém?
Cafarnaum, Pedro. Então Jesus chega expulsando os demônios, dizendo: saiam, 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 porque uma casa dividida não prospera. Uma casa dividida não prospera. Orem assim comigo, levante a mão um pouquinho. Em nome de Jesus, saiam demônios da vida dessas pessoas. Saiam agora, Senhor, da casa. Saiam agora, Senhor, dos filhos, Senhor. Saiam agora, Senhor, da mente, Pai. Porque onde o reino de Deus está, nós somos libertos pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Jesus me libertou de todos os meus falsos deuses. Quando eu encontrei a Ele, Ele me libertou. E como eu imaginei que não tinha Deus, e sou criado e nascido dentro da igreja, ou do lado de fora, não sei, porque não entrei. Meu pai e minha mãe se conheceram dentro da igreja. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutir. Mocidade da igreja, estão casados até hoje. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutir. Entende? Eu brinco, sempre falo assim, que as pessoas, a Jéssica às vezes falava alguns testemunhos assim, mas de uma vida que às vezes desagradava a Deus. E as pessoas falam: nossa, mas você, como assim, filho de pastor? Ué, a gente tem as nossas lutas, né? Eu sempre falo assim, sempre falo no retiro: o rato mora no estábulo, mas ele não é um cavalo. Entende? Você tem que ter sua decisão com Deus. Você tem que ter seu compromisso com Deus. Então a marca desse reino, qual é a principal característica de que o reino de Deus chegou? Satanás perde a sua influência. Quando o reino de Deus chega, Satanás perde toda a sua influência. O diabo perde a sua presença. O diabo perde a presença na vida, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E o reino de Satanás acaba, porque Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Ele te libertou de tudo aquilo que te atrapalhava, de tudo aquilo que te amarrava e que te prendia, que te impedia de ter uma vida e viver uma novidade de vida em Cristo. Porque o reino de Deus chegou, trazendo toda essa libertação. Amém? Então o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está na sua casa, o reino de Deus está na sua família, o reino de Deus está neste lugar. E toda a influência que Satanás tentou exercer sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, em nome de Jesus, saiam. Porque o reino de Deus está em nós, o reino de Deus está em mim, diga assim, o reino de Deus está em mim. Jesus não divide espaço com o diabo. Jesus não divide espaço com o diabo. Jesus não divide espaço com o diabo. Se o reino de Deus chegou, a influência de Satanás acaba. O reino de Deus revela o senhorio de Jesus, que revela a vontade de Deus, que revela o domínio de Deus. Jesus veio para manifestar esse reino, e a manifestação desse reino que acontece através da igreja. Entenda, não há reino sem igreja, não há igreja sem reino. A manifestação visível desse reino é a igreja que manifesta, é você que manifesta. O visível de Deus é você que manifesta como forma de igreja. Não tem como andar sozinho, não tem como você escolher Jesus e dizer, eu já ouvi muito isso, não tem como você andar com Jesus e dizer, eu não quero uma igreja, não tem como você dizer que aceitou Jesus e não quer um pastor sobre sua vida. Eu fiz um voto com Deus, eu não deixo de ter liderança sobre a minha vida, mas fiz mais um voto, eu não ouço homens que não ouvem a Deus. Eu não ouço homens, eu viro as costas. Eu não paro para ouvir homens que não ouvem a Deus. Porque isso me mantém no reino. Então Jesus vem para manifestar esse reino. E a manifestação desse reino acontece através da igreja. Jesus está ressuscitado 40 dias. E Ele ainda continua dizendo, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. No caminho de Emaús Ele continua dizendo, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Jesus é recebido em cima nos céus. Apocalipse 11:15. Você abrir. Apocalipse 11:15 diz assim: a sétima trombeta
O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus, e Ele reinará para todos sempre. O reino do mundo, o reino dos mundos, os confins da terra se tornaram do nosso Senhor Jesus, e Ele reinará para sempre. Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o Rei dos reis, Ele é absoluto. Onde Ele está há restauração, e onde Ele está haverá batismo com o Espírito Santo. E se não há reino, não há igreja. Se não há igreja, não haverá o reino. E é isso que nós temos como igreja, como ministério de igreja, ser como Jesus e servir como Ele. Essa é a nossa visão e essa é a nossa missão. Visão é ser como Jesus e a missão é abençoar todas as pessoas da terra. Você está aqui porque você comprou essa visão. Você quer ser como Jesus e você quer abençoar todas as famílias da terra. Não tem como você sentar nesse banco e não virar um líder, um pastor um dia. Não tem como. Deus tem te chamado e por onde você for, você vai levar o reino dele. Amém? Então o reino de Deus é sobrenatural. Jesus diz no Evangelho de João: o meu reino não é natural, o meu reino não é daqui, o meu reino é sobrenatural. E Jesus começa a arrumar confusão quando ele fala isso. Ele chega diante de Caifás, de Anás, do Sinério, e diz: o meu reino não é daqui. E é por isso que quando o reino de Deus está, os sinais são visíveis. Quando o reino de Deus está, os sinais são visíveis. Pedrão, entendam? Busquem esses sinais. Busquem na vida das pessoas. Busquem nos ministérios. Vivemos um tempo que temos que buscar até certas igrejas, amados. Temos que buscar, temos que orar para ver se podemos entrar em tais igrejas. Mas o reino de Deus é visível. Pastor Brabo, quem era? Como era? Americano? Pastor Kevin, ele falava para o filho dele, falou para o filho dele assim, o filho dele acho que estudava fora, morava em outra cidade, ele falou assim: se você chegar numa igreja e não falar de Jesus, pegue a sua prancha e vá surfar. E é nesse sentido, amados. Não tem como a gente falar, estar na igreja e não viver esse reino de Deus. Não tem como você não viver as promessas de Deus. Amém? Então é por isso que quando o reino de Deus está, os sinais são visíveis. Os sinais são visíveis. E quais são esses sinais? Quais são esses sinais visíveis de Deus? Quais são esses sinais? Eu acho que não dá para escrever quantos sinais. Se você conhece a Bíblia, você já deve ter lido muitos sinais. Você já deve ter visto muitas manifestações sobrenaturais. E quando falamos do reino de Deus, ele é um reino de poder. Eu não vou soltar magia aqui. É um reino de poder, de vencer o pecado. Como Zacarias disse, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não é na força do nosso braço, é pelo Espírito de Deus. Que esse reino se torna poderoso, que esse reino se torna sobrenatural. Convido vocês a ficarem de pé. Quando o reino de Deus está, os sinais são visíveis. Quando o reino de Deus está, os sinais são visíveis na sua vida. Quando o reino de Deus está, os sinais são visíveis na sua família. Quando o reino de Deus está, os sinais são visíveis na vida de seus filhos. Quando os sinais visíveis de Deus estão, a gente começa a perceber que tudo se fez novo, tudo em sua vida se fez novo. Os sinais visíveis são milagres, maravilhas, derrotas de Satanás, derrotas sobre o inferno, cura, libertação, restauração, palavra de sabedoria, espírito de conselho, profecia, batismo no Espírito Santo, alegria, paz, amor, bondade, fidelidade, salvação. Os sinais do reino são visíveis em sua vida. Os sinais do reino são visíveis em você. Eu quero agora que você tenha coragem. Quem quer viver o reino de Deus são os mais que vencedores. São aqueles que não deixaram apagar a chama viva que arde nos seus corações.